Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice. Aqui no canal a gente faz muitas ideias de artesanato, bem legal aí para vocês ganharem dinheiro, para vocês presentear. E hoje aqui no vídeo a gente vai fazer essas casinhas fofuchas. Casinhas, gente, natalinas. Olha que gracinha, gente, essa casinha. Essa casinha é uma ótima opção de lembrancinha para você agora fazer no Natal. Gente, olha só, quanta coisa legal dá pra você fazer. Dá pra você pendurar na porta, pra quem não gosta de guirlanda, né? Enfeites assim muito grandes, ela é lindinha, ó. Você pode colocar aqui, ó, um fio com um coraçãozinho pendurado, gente. Já pensou que coisinha mais fofa aí pra você pendurar na porta? Ou você pode colocar também na maçaneta da porta. A gente vai trabalhar com o cheirinho aqui dentro dela, né? Se você quiser, você pode colocar cheirinho, mas também não precisa colocar. E ela é um tamanho ótimo para você pendurar na árvore de Natal. Então, gente, é uma casinha tão gostosa de fazer que eu já fiz várias, ó. Eu em uma hora, gente, já fiz tudo isso daqui, ó. Tão gostosa que você vai querer fazer várias, né? E aí, gente, vamos lá para o passo a passo, então? Bom, gente, olha só, veio a calhar, eu ganhei uns retalhos assim, ó, comprido, de linho, e eu não sabia o que fazer com eles. E aí veio a calhar certinho para fazer a casinha. Então ele dá um ar assim mais rústico na casinha, tá? Mas se você não quiser usar o linho, quiser usar outro tecido, você pode ficar à vontade, tá? Para usar o tecido que você quiser. Você pode, se você quiser trabalhar com feltro, é só você cortar a casinha normal, né, no risco e casear e montar a sua casinha aí, que vai dar certo também. Só lembrando que o feltro é mais grosso. Se você quiser colocar cheirinho dentro, né, pessoal, ele é mais grosso para poder o cheirinho sair de dentro dele, né? Então lembrando só esse detalhe, tá bom? Bom, aqui eu já risquei a casinha. Aqui onde tem essa marcação é onde a gente vai deixar o espaço para desvirar e encher, tá bom, gente? Ó, da grossura mais ou menos de um dedo aqui. Então, eu já risquei aqui a minha casinha. Agora, eu vou costurar aqui na máquina. Pronto, agora eu vou tirar aqui o excesso de pano. Olha, gente, aonde ficou a abertura, eu deixei um pedacinho de pano aqui pra gente poder fazer o acabamento, tá? E agora aqui, como esse pano é molinho, ele é bem fácil de desvirar, ó. Eu venho aqui do fundo da casinha, ó, empurro em sentido ao buraquinho, ó. Agora, com alguma coisa que não tenha ponta, você vem aqui abrindo, ó, toda a costura, né? Empurrando a costura pra fora. Pronto, gente, olha só. Bom, então agora é só encher com a fibra siliconada, gente. Se caso você for querer colocar um cheirinho dentro da sua casinha, você coloca um pouco de fibra, né? No fundo, assim, da casinha, ó. Tá? Aqui assim, até aqui assim, você vai empurrando. E depois aqui com o funil, você coloca o seu cheirinho. Agora a dica é do cheirinho. Para você que já conhece a vermiculita, você pode colocar a vermiculita aqui perfumada, né? Que depois, quando ela acaba o cheirinho, você pode estar borrifando na casinha o cheirinho de novo, para ela absorver o cheirinho de novo, tá? Se caso você não tiver a vermiculita, eu já ouvi falar também que dá para fazer o sachê com o sagu, tá? E aí você tem que pesquisar, gente. Eu nunca fiz o sachê com o sagu. E, gente, a outra opção é também, se você não tem cheirinho, né, gente? Porque tem que acabar fazendo um investimento aí. Tem que comprar vermiculita, e tem que comprar o perfume, álcool de cereais, se você for fazer o perfume na sua casa. Então, a gente acaba gastando um dinheirinho, né? Que se isso é para você ganhar dinheiro e aí você não tem como investir, eu acho que fica muito caro para fazer o cheirinho assim em casa. E se caso você não tem como, gente, pode colocar sabonete, rala o sabonete, porque é bem mais em conta o sabonete, tá? Para você fazer aqui de sachêzinho o seu enfeite, tá bom? Então, se você vai usar o sabonete, escolhe um sabonete bem cheiroso, tá? Gente, compra esses raladorzinho, ó,
eles são baratinhos, né? Então você já deixa eles separados só para ralar aí os seus perfuminhos, tá? Então, que é bem prático também, né? Você não precisa sujar aquele ralador gigantesco, né? Gente, aí só uma curiosidade, para quem já me assiste há muito tempo, sabe que eu já fiz uns sachês com sabonetinhos que ficou famoso aí, e que eu não sei o nome, que vocês me perguntaram, eu já procurei na internet também para descobrir e eu não encontrei. Então é uma pena, né, gente? E foi uns sabonetinhos que eu ganhei, né? Eles vêm assim pequenininhos, embaladinhos individual. E, gente, ele tá aberto aqui já desde a última vez que eu fiz o artesanato com ele, já faz muito tempo. Gente, ele tá com o cheiro do mesmo jeito, vocês acreditam? Tá forte ainda o cheiro. Então, pessoal, eu vou ralar ele aqui, né? E vou colocar assim, ó, o funil, como eu falei pra vocês. Coloca com o funil aqui, ó, e coloca o sabonetinho raladinho aqui dentro, que a sua casinha já vai ficar cheirosinha, tá? Feito isso, ó, vem aqui, gente, fecha com um pontinho invisível, tá? Ou aquele pontinho assim, ó, chuleado, assim, você faz assim, ó, e já fecha, porque aqui nós vamos colar a madeirinha, tá? Gente, agora eu vou mostrar aqui pra você que vai atrás dos tronquinhos o jeito que eu fiz pra serrar, tá bom? Gente, tenho serra? Não tenho serra, né? Eu tenho essa serra aqui, gente, sabe? Não tem aquele negócio de segurar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei igual uma toalhinha e coloquei aqui pra não machucar a mão, tá bom? Então, você tome cuidado. E agora eu vou serrar aqui o tronquinho. O legal, gente, de fazer o tronquinho, porque ficou muito bonito, gente, eu não gastei nada pra fazer isso, né? Então, olha só quantas lembrancinhas eu já tenho ali, eu já tenho 5 casinhas. Então, todo mundo que comprar alguma encomenda minha, ou se tiver alguém para presentear, sabe que você quer dar uma lembrancinha, às vezes vamos supor para um porteiro, ou aquela vizinha que você às vezes só fala oi, e aí que tal dar um presentinho desse para ela, né? Então, para começar, o telhado da casinha, como vocês podem ver, eu fiz de tronquinho, né? De graveto, gente, que falam é tronco, já esses mais grossinhos, ó. Eu fui lá fora e com essa chuvarada, gente, que tá dando muita ventania, então tá bem fácil de encontrar esses pauzinhos aqui fora, né? Então, ontem eu fui à caça e peguei já vários deles e já vou deixar guardado aqui em casa para quando tiver que fazer um artesanato. Se caso você não tem aonde procurar esses pauzinhos, gente, não tem como sair, né? Você pode estar substituindo pela canela em pau, tá? Essa parte aqui, ó, tem 7 centímetros, tá? Então, para ajudar aí você a comprar a canelinha do tamanho, para ficar igual a minha, tá? Ou se caso você achar menor, você faça menor a sua casinha. Bom, gente, vamos começar então a continuar a montar a casinha. Eu já vou deixando aqui a cola quente, né, esquentando. E aí, enquanto ela vai esquentando, eu aconselho vocês a guardar qualquer restinho do tecido da juta, pessoal. Porque dá pra fazer várias coisas, né, a gente puxando esses fiozinhos aqui. E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou puxar, vou fazer um nozinho, tá vendo, ó? Vou deixar aqui uma argolinha. Dependendo do tecido, gente, acho que é melhor dar uns 2 nozinhos no mesmo lugar, para o nozinho ficar bem grossinho, para ele não passar pela trama do tecido, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó. E aí, o que que a gente faz? Corta rente aqui o fio, deixa só o nozinho, pega aqui onde ficou, ó, a argolinha, passa aqui nesse agulhão, ó, gente, passou aqui pelo agulhão, vem de baixo para cima e puxa. Olha, o seu nozinho vai parar aqui e você já vai ter, ó, um pingente pronto, né? E vamos colar a madeirinha. Ó, gente, assim, ó. E agora eu venho aqui e passo do outro lado. Olha como é fácil, gente, de fazer esse enfeite. Pessoal, se vocês quiserem, ó, uma das madeirinhas pode cortar com 1 centímetro a menos, tá? Porque na hora de encaixar aqui, ó, como tá batendo aqui, ó, embaixo uma da outra, gente, essa madeira acabou ficando mais comprida. Então, o legal seria cortar uma com 7 centímetros e a outra com 6. Que aí você faz um encaixe perfeito aqui, tá? Eu vou cortar aqui um pouquinho, né, da minha casinha aqui, eu vou serrar um pouquinho. E aí, gente, pra fazer um acabamento aqui, ó, na parte de cima, vem aqui, pega uns 3 fios da juta de novo. E aí a gente faz, ó, junta os 3 fios e faz um lacinho.
Olha só, que econômico fazer. Gente, muito econômico fazer essa casinha, viu? E fica muito bonitinha. Ah, gente, se você ainda não deixou o seu like, corre, deixa o seu like aí, que você me ajuda muito aqui com os vídeos aqui do canal, tá bom, gente? Assim vai alcançando mais pessoas a conhecer aqui os trabalhinhos do canal. E agora você vai acompanhar como que eu fiz essa guirlandinha, tá? Gente, eu tenho aqui duas dicas pra vocês. Essas coisinhas aqui você acha aí na internet. Tem um fio, que ele é um fio de juta, parece, e vem com umas folhinhas de tecido enrolado nele, tá? Então é só você assim enrolar, ver o tanto que você quer da sua guirlandinha, corta. Você pode tá pregando, né, dando vários pontinhos e pregando na sua casinha. Já a minha, gente, eu fiz com esse material aqui, ó, eu tenho faz tempo guardado, gente, tá uma bagunça, ó, de tantos anos que ele tá guardado aqui, eu nunca achei utilidade pra ele. E aí eu tava pensando, como que eu vou fazer uma guirlanda pra essa casinha? E aí, gente, eu lembrei, é um araminho, ó, e ele é muito bonito porque ele é vistoso, vocês estão vendo? É diferente desse daqui que é de pano. Então, você vem aqui, enrola o araminho, o tanto que você quer da sua guirlandinha. E gente, dá pra fazer muita guirlanda aqui. Porque como é muito cheinho, dá pra fazer muita guirlanda. Então, você tem que vir com o alicate, tá? Aqui de corte. E cortar o araminho. E aí, você enrola aqui a pontinha. E aí, gente, já vai ficar assim, ó. E você vem colando florzinhas artificial, você cola pedrinhas, você cola pérola, e você vai montar com o que você tiver aí na sua casa, tá? Se você for comprar, dê prioridade para florzinhas brancas, florzinhas vermelhas, né? Azevinhos, aqui eu utilizei a pérola dourada, coloquem coisas douradas para ficar bonito, tá? Você pode também, ó, utilizar essas cartelas adesivas. Olha só, gente, tá vendo? Tem aqui, ó, de estrelinha. Tem a da pérola também dourada que eu utilizei. Só que lembrando, sempre passa cola quente, bem pouquinho, uma gotinha, e cola esses negocinhos, tá? Porque o adesivo que vem com essas coisas aqui, gente, escapa super rápido. E aí, pra não ficar feio o seu enfeite caindo aí, os enfeites por aí, né? Então, você passa cola quente. Então, eu espero muito que você tenha gostado aqui desse vídeo de hoje. E fique aí agora com a montagem da guirlanda rapidinho e no fim do vídeo eu mostro todas as casinhas prontas. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!